Antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Se você sente no fundo da sua alma que Deus falou com você, mas que de repente tudo, exatamente tudo, ficou muito confuso, muito barulhento, se a sua resposta for sim, eu deixo um material que está na descrição que vai te ajudar a desenvolver clareza espiritual e a desenvolver habilidade para que você entenda os sinais de Deus na sua vida, ou se é só algo humano seu. Na grande maioria das vezes, quando Deus fala contigo, você acredita que tudo vai ficar claro, que você entendeu tudo, que você compreendeu tudo, que você sabe como as coisas vão acontecer. Mas de repente você sente medo, você fica inseguro, e as coisas começam a ficar tudo fora do lugar. E você não sabe o que está acontecendo. Você começa a se perguntar se realmente você ouviu Deus ou se era coisa da sua cabeça. Mas é nesse momento que você precisa entender que a confusão não vem de Deus. Deus traz alívio. Deus traz caminhos. Deus traz um lugar certo para onde você deve ir. Porque se há confusão próximo a você, no meio onde você está, pode ter certeza absoluta. Isso não é de Deus. Agora eu preciso que você entenda essas coisas aqui. A confusão aparece quando você começa a questionar o que já estava claro. Quando você já sabe o que fazer, realmente já sabe o que fazer, mas começa a se perguntar se é realmente aquilo que você precisa fazer, então você permite que a dúvida entre, que o medo se instale em você. E isso tira a sua fé, tira a sua direção, tira o seu senso de propósito. Quem está no propósito, ele está firme, ele está guiado. Ele persiste, ele insiste, ele bate na porta até que a porta se abra. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Mas quando ele começa a dar ouvido a muitas vozes, a muito barulho, então a confusão entra na mente. Aí você acaba ficando paralisado. Outra coisa que pode muito bem acontecer, o medo pode distorcer aquilo que Deus já mostrou. Às vezes não é falta de resposta, é medo de obedecer. O verdadeiro amor lança fora o temor. Você precisa se firmar, se fixar nessa revelação de Deus para a sua vida. Veja um exemplo aqui. Você sabe qual decisão precisa tomar, mas ela envolve sair da zona de conforto. Aí você pensa, se der errado, se não é Deus, se não der certo, como eu tenho certeza que isso vai acontecer realmente? Você não precisa entender todo o processo. O que você precisa é ter fé que Deus o fará. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você está realmente confiando em Deus, você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Tem gente que espera sentir para fazer, mas nem sempre você vai sentir algo, aquela emoção, aquela explosão para fazer algo. Isso você precisa entender. Você precisa apenas se posicionar e tomar uma decisão que você já sabe no âmago do seu ser, que vem de Deus. Tudo aquilo que não contraria a vontade de Deus, tudo aquilo que não é contra Jesus, então é a favor dele. Você pode partir desse princípio, porque Deus não contradiz a si mesmo. Deus não vai contra aquilo o que ele mesmo falou.
tudo de Deus, de Cristo, se alinham, se o caminho que você está seguindo não se alinha com Deus, então tem algo errado. Mas se o propósito de Deus na sua vida, se aquilo que você quer fazer no processo se alinha com o querer e a vontade de Deus, então você não precisa sentir nada. Apenas faça e Deus confirmará. Entenda também outra coisa: nem todo processo fácil confirma Deus. E nem todo difícil nega. Veja a chave. Se ficou difícil, então não é de Deus. Isso é um pensamento um tanto quanto infantil e de quem ainda não experimentou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você se firma sempre nisso, então você ainda não aprendeu nada do que Jesus disse. Você precisa se aprofundar, precisa se enraizar no que Jesus disse. É simples. Você começa algo com direção e surgem desafios. Isso não significa que Deus não está, significa que existe um processo acontecendo. Nem tudo sempre vai dar certo, todas as vezes. E é porque está dando errado que Deus não está com você. Nem tudo também que dá certo é porque Deus está contigo, ou porque Deus não está. Deus é aquele que abre porta, mas Deus também é aquele que fecha a porta. A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas aquela que ele abre, também ninguém fecha. É simples. Entenda esse princípio. Outra coisa que trava a cabeça de muitas pessoas. Deus falou, mas você está tentando entender tudo. Já falei isso um pouco mais antes. Entender tudo, como vai acontecer, como será, aonde vai dar certo, quem Deus vai usar, qual meios Deus vai usar, qual meios Deus vai fazer. Deus não tem que te falar nada disso. Como ele vai fazer? Como acontecerá? Quando Deus prometeu a José através daqueles sonhos, José não sabia como ele iria chegar a ser governador do Egito. Deus não falou. Deus não falou para Davi quando Davi se assentaria no trono de Israel, mas Davi se assentou. Use esse processo. Tente, se esforce em seguir essa linha. O mesmo Deus de lá daquela época é o mesmo de hoje. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Quando você está orando e você sente que precisa se afastar de algo, de alguém, de uma situação, você precisa se portar diferente, agir diferente, mas você não faz. Aí entra o medo, entra a dúvida, questionamentos, você começa a procurar vozes erradas, ensinamentos que são contra o que Jesus disse, aí você se perde, você fica engessado, você fica estagnado no tempo. Quanto mais se demora para fazer a vontade de Deus, é como remar contra a maré. Precisamos ir no caminho que o Senhor nos mostrou, no caminho que você já sabe. Não é que Deus não está falando, é que muitas vezes há uma resistência sua em seguir o caminho por várias razões humanas suas e não de Deus. Deus não tem confusão, Deus não tem barulho, Deus é reto, é claro. Ele vai direto à raiz do problema. Hoje em dia, muitas vozes na internet, muitos barulhos, muitas experiências, tantas pessoas falam tantas coisas. E quando você não tem um filtro e absorve muitas dessas vozes, então você não vai para lugar nenhum. Cuidado com quem você dá ouvidos, cuidado com quem você ouve. Deus age também na simplicidade. Se ele já te mostrou algo, se você sente no seu coração, se ele já te revelou, faça. Por mais que você se sinta desconfortável, por mais que aquilo não seja o seu normal, o seu comum de você fazer. Mas muitas vezes aquilo que nós não queremos fazer é aquilo o que precisamos fazer. Deus quer nos elevar
Deus quer nos colocar em outros lugares, em outros patamares. Mas nós, isso é algo nosso. Precisamos obedecê-lo. Precisamos quebrar essa resistência humana em nós e seguir o processo que Deus estabeleceu para alcançarmos, para chegarmos aonde precisamos chegar, que é a vontade dele. Se tem algo travando o teu caminho, procure seguir a vontade, a voz de Deus, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Se essa mensagem tocou em teu coração, então amém. Se não entendeu, volta o vídeo novamente e assista de novo, porque Deus também trabalha de forma simples. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir uma mensagem como essa. Que Deus em Cristo te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.